Boas tardes a todos. Muito obrigado pelo convite do International Club para poder estar aqui convosco neste almoço e muito obrigado por terem revelado o interesse em estarem aqui comigo numa altura que é realmente uma altura importante quando estamos a olhar para o futuro. Iniciámos uma nova legislatura há pouco mais de 8 meses e levamos do segundo governo dessa legislatura já quase 7 meses de mandato. Estamos a chegar, portanto, a um período em que é possível já não fazer vaticínios sobre o futuro em função daquilo que foram as linhas orientadoras do programa do governo, mas em função daquilo que tem sido a evolução da nossa economia, do que tem sido a evolução social em Portugal. É possível hoje olhar para os próximos tempos, para os próximos anos, e situar o nível de ambição que precisamos de colocar nos negócios públicos e privados para podermos ser bem-sucedidos. Parte do princípio que todos estaremos de acordo neste objetivo comum, que é o de sermos bem-sucedidos. O que é que isso significa? Significa, em Portugal, ter a possibilidade de vencer desequilíbrios estruturais que são muito vincados e que, ainda há 5 anos atrás, nos conduziram a uma situação extrema de ter de recorrer à ajuda externa para poder solver compromissos. Esses desequilíbrios são, no essencial, desequilíbrios relacionados com o nível de endividamento que o país contraiu ao longo de vários anos. Não foi um processo nem rápido, nem súbito, embora se tivesse acentuado razoavelmente desde que integramos o pelotão da frente da moeda única na União Europeia. Esse endividamento causa constrangimentos fortes à nossa capacidade de crescimento, porque afeta de uma forma muito pesada quer o setor público, quer o setor privado. E como todos sabem de experiência feita, enquanto se anda a arranjar maneira de libertar margem para pagar dívida, falta mais do que aquilo que seria necessário para poupar e para investir no futuro, porque as duas coisas estão relacionadas. Este desequilíbrio vai a par com outro que se gerou ao longo dos últimos 10 anos e tem que ver com a situação estrutural do emprego. Nós passámos a ter um desemprego estrutural relativamente elevado, na casa praticamente dos 2 dígitos, e vemos hoje muita dificuldade passar para, novamente, uma casa de 1 dígito só. Para que isso aconteça, a nossa capacidade de crescer na economia tem de ser muito mais significativa do que é hoje. Mas, quando o país tem os constrangimentos e os desequilíbrios a que aludi, torna-se muito difícil criar uma dinâmica de crescimento económico suficientemente forte para criar emprego e para reduzir os níveis de dívida e aumentar a prosperidade futura sem investimento externo. Julgo que esta seria, portanto, a variável estratégica fundamental para o país poder ter um nível de ambição elevado. Se queremos crescer o suficiente para absorver desemprego, gerar margem suficiente para ir retirando Portugal do radar das economias em sufoco, medidas quer pelo nível de endividamento público, quer privado. Se queremos investir o suficiente com a poupança que formos capazes de gerar em mais crescimento futuro, só o poderemos fazer governando bem o que já temos e atraindo mais investimento de fora, atraindo parceiros que tenham capital, porque nós não temos. Basicamente, este é o aspecto crítico. Qualquer governo devia ter, portanto, como missão fundamental manter um caminho de reforma económica que gerasse confiança nos investidores
que criasse um nível de concorrência mais elevado em todos aqueles que já estão no mercado, mas de preferência atraindo novos investidores que possam trazer não apenas inovação, mas sobretudo capital para gerar crescimento e emprego. É hoje possível ver que as variáveis críticas que foram escolhidas por quem está no governo não foram estas. É muito difícil que no fim o resultado seja positivo. Porquê? Porque se a variável crítica, se eu estiver certo na minha avaliação, e a variável crítica for o investimento, e em particular o investimento direto externo, aqueles que escolherem como variáveis críticas o crescimento do consumo interno, à custa de uma política de rendimentos que pode, no curto prazo, surtir algum efeito orçamental, mas que no médio e longo prazo sempre vai minando novamente a competitividade da economia, o resultado só pode ser mau, não pode ser bom. Disse isto logo no início desta nova fase da governação, porque não me pareceu que fosse preciso ter grande sapiência para adivinhar que este seria o resultado que iríamos encontrar se o caminho estivesse orientado por estas variáveis críticas. O que é que observamos hoje? Observamos que, do ponto de vista externo, a posição de Portugal mudou radicalmente. Quando, em finais de 95, tinha decorrido 1 ano e meio sobre o fim do Programa de Assistência Económica e Financeira, Portugal exibia, junto dos investidores internacionais, um padrão de retoma económica que gerava confiança. Os investidores sabiam que, apesar das dificuldades internas que tivéssemos, nós conseguiríamos traduzir o mercado interno por uma vontade maior de competição, de bom nível de intervenção pública que não distorcesse o mercado, embora ainda haja muito a fazer em Portugal para evitar as distorções que as políticas públicas provocam sobre a leal concorrência de mercado. Os investidores sabiam que nós traçávamos um programa e que estávamos determinados em cumpri-lo, mesmo que dificuldades de natureza política pudessem aparecer, e sabiam, em particular, que não cumpríamos esse programa de reformas e de reforço dos instrumentos públicos por estarmos obrigados a isso apenas, isto é, dependendo da vigilância e da pressão externa para que pudéssemos atingir essas metas, mas porque as considerávamos importantes para nós próprios. Quer dizer, nós não estávamos a viver um período em que achássemos que a situação do país fosse má por resultar de uma espécie de conspiração internacional para que Portugal não pudesse desenvolver-se. Sabíamos que tínhamos cometido os nossos excessos, os nossos erros, que tínhamos perdido oportunidades, mas que estávamos conscientes da necessidade de corrigirmos esses defeitos do nosso processo económico e político. E hoje acham, de um modo geral, o contrário. Isto tem uma causa, evidentemente, o facto de ter havido uma assunção clara de objetivos de reversão de medidas de natureza estrutural, criou, na maior parte dos investidores e das instituições externas que olham para a economia portuguesa, a sensação de que estávamos a desfazer aquilo que, mesmo que de difícil apreensão pelas pessoas, tinha conduzido a uma inversão de expectativas e originado uma ambição maior de crescimento para o futuro. Se desfazemos aquilo que nos permitiu fechar o período de aflição e reganhar a confiança dos investidores, é muito difícil que eles não reajam de uma forma negativa, ou pelo menos com apreensão. E isso sente-se hoje de uma forma muito direta em 2 planos. No plano do investimento, parou. O investimento em Portugal parou. Não existe, nesta altura, qualquer dinamismo do lado do investimento.
E isso custará, não tenho dúvida, potencial de crescimento para o futuro, potencial de geração de emprego para o futuro, capacidade de gerar poupança e rendimento. Os investidores, portanto, uns já decidiram que não voltam a investir em Portugal, outros estão à espera de ver o que é que se vai passar para saber se valerá a pena ou não investir. Ao nível político, começou a desenvolver-se, sobretudo nos nossos parceiros europeus, a ideia de que podemos estar novamente num caminho de incumprimento. E volta e meia volta aparecem consequências disso em declarações públicas que são protagonizadas, quer de uma forma direta, quer indireta, no contacto com investidores ou ao nível estritamente político. O Governo tem respondido a essas matérias renovando o seu compromisso de cumprir, mas, na verdade, a desconfiança instalou-se. O que é que isto significa no contexto em que vivemos? Significa que a nossa capacidade para crescer no futuro está fortemente afetada e, portanto, a nossa capacidade para poder dar uma perspectiva de crescimento sustentado nos próximos anos pode estar em causa. Se isso acontecer, será uma questão de tempo até que desequilíbrios maiores possam ocorrer. Nós sabemos isso. Podemos, uns, estar muito pessimistas quanto a essa possibilidade e outros muito otimistas. Mas, na verdade, todo o ambiente que se vive atualmente tem duas características. Do lado nacional, as autoridades aumentam a exposição ao risco perante o país. E do ponto de vista externo, uma parte importante dos riscos que nós perspectivávamos desde o início da legislatura, alguns deles têm vindo a materializar-se. As duas coisas combinadas, não sabemos o que é que vão dar, o que é que vai dar, mas não vai dar um bom resultado. Eu estou preocupado quanto a isso. E já o disse em algumas ocasiões. E hoje quero enfatizá-lo. Estou preocupado em relação a isso. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque captar o interesse dos investidores internacionais demora muito tempo. É um trabalho de muita paciência. Reganhar credibilidade custa mesmo bastante. Mas uma vez perdida essa credibilidade ou a confiança quanto àquilo que verdadeiramente queremos atingir, torna-se muito difícil reverter a situação. E isso não se faz telefonando a uns investidores ou reunindo uns exportadores. Durante muito tempo podemos ser penalizados por perdermos este elo de confiança com os mercados. Uma vez que fui tantas vezes apelidado de neoliberal, talvez haja quem se espante com aquilo que vou dizer a seguir. Eu julgo que os mercados são muito pouco eficientes. E os agentes têm, normalmente, uma racionalidade que nem sempre cabe na pura racionalidade económica. É assim. É por isso que as políticas públicas são importantes e que a maneira como os responsáveis, aquilo a que se designam as autoridades, desempenham os seus programas, pode ser realmente crítico para o resultado que se obtém. Ao nível de um país, como ao nível de uma empresa ou de uma organização, a confiança é a base para quase tudo. Quando está perdida, as piores profecias tendem a concretizar-se. Quando é ganha, se soubermos gerir bem esse capital, tudo parece relativamente mais fácil de alcançar. E nós estamos perigosamente a aproximar-nos de um período em que essa confiança pode ficar em causa e em que o trabalho para a reconstruir pode ser demorado. Em segundo lugar, porque com as decisões que já foram tomadas, nós já sabemos que há riscos mais imediatos no plano interno que se tenderão a materializar. O crescimento este ano ficará muito aquém daquilo que foi o cenário macroeconómico previsto pelo Governo. Esse cenário macroeconómico, segundo o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, já tinha em conta
os riscos que se colocavam mesmo no plano externo. Eu sei que a maior parte das pessoas atribuiu na comunidade internacional, há quem diga que no Reino Unido também, uma forte probabilidade a que o Brexit se concretizasse. Mas o referendo no Reino Unido e a possibilidade de um Brexit não pode ser uma circunstância inesperada. Era uma coisa que nós sabíamos que podia acontecer há muito tempo. Como há muito tempo que sabemos que o preço do petróleo não vai corrigir rapidamente nos mercados. Como sabemos que existe, do ponto de vista dos desafios ao nível da segurança, sobretudo na Europa, riscos elevados que podem ter tradução económica. Esses riscos todos eram riscos que estavam em cima da mesa. Podem ter sido mais valorizados ou menos valorizados. Nós chamámos sempre a atenção que era muito importante, depois de todo o processo por que passámos, não deixar o país numa posição de maior vulnerabilidade face a esse tipo de eventos externos. Mandava, portanto, a prudência que não achássemos que todos os riscos que enfrentávamos iriam ser ultrapassados ou que não se iriam materializar. Hoje, nós sabemos que o Brexit pode trazer consequências importantes para o conjunto da Europa. Pode não trazer diretamente para Portugal. O impacto macroeconómico de um Brexit em Portugal não será significativo. Mas pode ser no Reino Unido e pode ser na União Europeia. E se for na União Europeia, em maior ou menor grau, acabará, no longo prazo, por ser algo relevante em Portugal também. Devemos nos preparar para esses riscos ou não? Quando aqui há um ano se faziam graçolas sobre a nossa almofada financeira e os cofres cheios, havia quem achasse que nós estávamos a endossar aos portugueses um custo demasiado elevado pela prudência. Parece que agora dá jeito. Eu só espero que essa almofada financeira seja tão grande quanto tem sido afirmado. Mas sabemos que vários destes riscos que estão a aparecer à nossa frente teriam recomendado uma prudência política que não existiu. Reparem que, no dia a seguir ao Brexit, o primeiro-ministro italiano anunciou a necessidade de constituir um fundo para fazer recapitalização pública de bancos italianos que poderia atingir o valor de 40 mil milhões de euros. 40 bi. E nos últimos dias, essa tem sido a notícia de referência em termos europeus. Estarão bem ou mal os bancos italianos? Não interessa agora aqui a resposta, reparem bem. Evidentemente, para os italianos e para todos nós, interessará saber se há problemas ou não há. Mas a dúvida está instalada. E foi suscitada pelo próprio poder político. Portanto, alguma coisa deve estar vulnerável. Uma vez que as regras que existem hoje na Europa impõem o bail-in dos acionistas, em caso de recapitalização pública, o que é que acontecerá no sistema financeiro italiano se o mercado percepcionar esta fragilidade? Eu espero que este risco seja contido. Evidentemente que este risco seria bem maior para Portugal do que diretamente o do Brexit. Mas vamos supor que não é. O que é que hoje nos pode defender em termos de credibilidade de um processo que comece na banca italiana? Muito pouco. Quer dizer, se não seguirmos uma linha de prudência e de responsabilidade, podemos muito rapidamente chegar a um nível relativamente ao qual muito do que vier a acontecer já não depende de nós. Depende de acontecimentos exteriores. Ora, não faz sentido que perante isto as próprias autoridades e o governo aumentem os riscos da exposição do país a esta situação externa. E é isso que tem estado a acontecer. Queria terminar esta parte dizendo, portanto, que nós enfrentamos
riscos externos que não controlamos, não nos preparamos para eles, antes pelo contrário, tornámos-nos mais vulneráveis face a essas eventualidades, e do ponto de vista interno, desbaratámos um conjunto de circunstâncias importantes que nos custaram bastante a reunir. A confiança dos investidores, um investimento a crescer, criação de emprego a ser norma, pelo menos, desde 2014, o que significava, portanto, conjuntamente com uma regressão do desemprego, um resultado progressivamente mais favorável para, sobretudo, para os mais jovens que têm tido mais dificuldade em entrar no mercado de trabalho, uma economia extremamente exportadora, pesando quase 43% do PIB, quando em finais de 2009 estava na casa dos 29%. Por essa via também um saldo externo favorável, o que significava que estávamos a diminuir o nível do endividamento, pelo menos privado, e o público a exibir pela primeira vez uma descida do endividamento em 2015. E as perspectivas que temos para este ano são as opostas. Não se vê maneira do emprego disparar, pelo contrário, está estável. E sabemos que se estas condições se perpetuarem, o que acontecerá é que mais dia menos dia teremos um problema novamente com o emprego. O investimento, como eu já disse, parou. As exportações, pela primeira vez em vários anos, tiveram um desempenho mais negativo. E do ponto de vista estrutural, a nossa grande história é que, a bem de uma suposta paz social, era preciso reverter medidas de natureza estrutural. E ainda hoje, partidos da maioria apontam para a necessidade de estender as 35 horas do setor público ao setor privado. Não espanta, depois de se ter engavetado a reforma do IRC e toda uma linha de orientação política que era amiga das empresas, por ser amiga da criação de emprego, que os resultados possam ser estes. Eu acho que era muito importante inverter rapidamente esta situação. Saber se há condições políticas para isso ou não, não me cabe a mim responder. Cabe ao Governo. Porque o Governo é que tem uma maioria no Parlamento que precisa de saber se está disponível ou não para inverter o rumo que está a ser seguido. Eu apenas assinalo o seguinte: se não conseguirmos reverter estas orientações, o nosso resultado será pior ou menos mau, conforme o ambiente externo que se viver. Mas não estamos a fazer nada de positivo, de significativo, para tirar partido das boas oportunidades e, pelo contrário, estamos a maximizar os riscos que enfrentamos. Eu julgo que, mesmo no ambiente de incerteza que nos rodeia, Portugal continua a ter condições para poder atrair investimento externo, para poder trazer mais inovação para as suas empresas. Temos condições para aumentar ainda mais o perfil exportador da economia portuguesa. Temos condições, portanto, para corrigir vários destes desequilíbrios na condição, no pressuposto, de que não andamos a fazer de conta que o país é rico quando não é, que trabalhando menos horas, tendo mais férias, pagando mais pelo mesmo trabalho, estamos em condições de mostrar aos outros que somos mais espertos, que sabemos fazer muito melhor do que os outros. E, apesar de tudo, eu acho que depende de nós poder fazer de uma maneira diferente. Mas isso exigirá uma alteração radical de políticas. E é com isso que eu termino. Como sabem, eu não sou muito de paninhos quentes. Gosto de ser pão-pão, queijo-queijo. Há quem goste e há quem não goste. Há quem goste muito de dourar a pílula. Dizem que isso revela habilidade. E que devemos sempre ser suficientemente otimistas para favorecer sempre o resultado que desejamos alcançar. Mas isso não se pode confundir com ignorar a realidade, porque quem ignora a realidade choca muito violentamente com ela.
e é isso que devemos evitar. E, portanto, neste meu estilo pão-pão, queijo-queijo, posso dizer, nós hoje temos, a benefício do governo que hoje governa o país, uma clarificação muito grande da situação política, económica e social. Há hoje um rumo que é protagonizado pelo atual governo, que eu creio que vai dar um mau resultado, que eu não desejo que aconteça, mas que não está nas minhas mãos evitar. E do outro lado, temos uma percepção de quais são as nossas limitações e de qual é o projeto que temos de executar para fazer dessas limitações um caso que não nos impeça, transformando a sociedade e a economia, de alcançar o sucesso que desejamos. E, portanto, o problema não se põe quanto ao fim último que todos prosseguimos, que eu não tenho dúvidas, é o de ter uma sociedade próspera, desenvolvida, aberta, tolerante, democrática. Creio que quase todos teremos esta opinião. O que interessa é saber como é que se chega lá. O caminho que estamos hoje a seguir, eu já vi no passado e sei no que dá. A alternativa que nós executámos nos últimos anos mostrou resultados que estão a ser interrompidos. Cabe agora a cada um julgar como é que deve, como se costuma dizer, prevenir-se para o futuro. Eu gostaria que o país não desperdiçasse as boas oportunidades que ainda pode ter, ainda para mais com uma política monetária tão favorável a quem tem um nível elevado de endividamento como é o nosso, e esteja apenas a empurrar com a barriga, como se faz com a execução orçamental, à espera de resolver um problema maior lá mais para a frente. É preferível resolver os problemas que temos quando eles aparecem, na hora do que estar a acumulá-los. E hoje estamos a acumular problemas. Eu gostaria que os estivéssemos a limpar. Estou agora à vossa disposição para responder a questões muito concretas que queiram colocar. Obrigado.